sobre somos a comunidade de Jesus. E eu quero dar sequência onde eu parei domingo passado. Porque domingo que vem eu vou começar a falar sobre o corpo de Cristo. Uma comunidade organizada no corpo. E o que é uma comunidade? Somos a comunidade de Jesus, né? Que existe os clubes esportivos, né? Hoje o glorioso Palmeiras vai enfrentar o glorioso São Paulo, né? São duas agremiações boas, mas disputas. Então, quando alguém pergunta, que time você torce? Eu falo, eu sou palmeirense. Eu sou verdão, né? É uma agremiação. É uma comunidade. Existe um comércio em cima disso, existe expectativa, o coração, né? Você fica lá na frente da televisão e torcendo. Tem clubes onde tem piscina, tem quadras, né? Você veja como são as coisas, né? Venderam a ideia para mim quando eu me mudei para Sorocaba, do ACM, né? Associação de Moços Cristãos ou Cristãos Moços, alguma coisa assim, que ia ser muito bom. E era caro o título. Né? Nós chegamos aqui em 1999, aí ficamos, nós vamos lá, né? Fazer academia, vamos na piscina, vai ter hidroginástica. E é tudo isso, mas a gente que não tem o hábito, não participa, né? Você tinha o título, mas não tinha o tênis. Tem o título, mas não tem o óculos da piscina. Pô, bom, já que a gente é pobre mesmo, então vamos vender esse título. Quando a gente tiver os aparatos, quem sabe um dia, né? Mas vender essa ideia. Nossa, vamos fazer parte, né? Shortinho azul, camisetinha branca, né? Andando aí com o narizinho empinado pela cidade. Somos do ACM. Os crentes também, né? Você vai a gente fala assim, né? Antigamente falava assim, nossa, vamos visitar igreja tal. Ah, aquele culto lá parece um velório, ninguém bate palma. E ao contrário, é a mesma coisa. Vamos lá naquele outro. Lá uma barulheira, bateria muito alta. Quem toca lá é o agrário, toca muito alto. Essas comunidades, né? Vamos lá conhecer outra comunidade. Lá só vê demônio em tudo. Tem demônio até no pente do cabelo. Quando pergunta para você, que religião você tem? Aí você fala assim, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, sou da comunidade judaica. Outros falam assim, não gosto de religião. Então você veja que a sociedade, ela é subdividida, né? Por credos, por costumes, por cultura. E aí aparece Jesus, há 2023 anos atrás, recebe um monte de presentes, ouro, incenso, mirra. O rei daquela época tentou matar ele, já foi perseguido, e na hora que ele começa o seu trabalho, o seu ministério, ele precisa de ajudantes.
E esses ajudantes são chamados por ele de discípulos, apóstolos. E ele chamou uma comunidade eclética, diferente. Como eu falei semana passada, ele chamou um pescador, um cara bravo, musculoso, grosso nas palavras, muitas vezes estúpido, mas era um líder. E aí também ele escolheu um cara matemático, um cara que gostava de números, um cobrador de impostos. Chamou um cara radical, da bomba, né? Se fosse hoje, o Zelote lá, Simão Zelote, ele era do risca-faca. Ele queria tomar o governo de volta para Israel através das armas. Ele era, né, um terrorista. Inclusive parece que na história, né, ele participava de uma facção que estava esperando um certo centurião passar, que ele ia, através daquele centurião, ele ia alcançar o objetivo dele, que era acabar com Pilatos, com Herodes. Enfim, e Jesus foi chamando esse tipo de gente, e foi formando a sua comunidade, seu grupo de apoio. E sabe quantos problemas Jesus tinha com isso? Nenhum. Jesus não se envolvia com as questões político-partidárias, as questões sociais. Jesus não distribuía cesta básica, fazia bazar, né? Jesus veio pregar o reino de Deus, trazer uma mensagem de esperança. Jesus não veio resolver o problema dos pobres, acabar com a pobreza. Jesus não veio resolver o problema da miséria, acabar com a miséria. Jesus não veio resolver o problema do racismo. Olha, você vai ter que amar os pretos, você vai ter que amar os brancos. Jesus não veio resolver o problema de opção sexual. Diz a história que a maioria dos centuriões, aqueles camarada musculoso, líderes de 100 homens, na realidade a maioria deles era tudo pederasta. Os seus escudeiros eram na realidade seus amantes. E você não vê Jesus falar nada sobre isso, porque ele não veio tratar sobre essas coisas. Não veio pôr o dedo na ferida de ninguém. Ele veio pregar o Evangelho, levar as pessoas ao arrependimento, mostrar esperança. Jesus não veio mexer no casamento de ninguém, na forma que o pai trata o filho, que o filho trata o pai. Ele veio trazer o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é que faz o trabalho dele. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, quando entra numa vida, ele muda, dá um up, dá uma guinada na mente, no coração. E aí ele vai formando o quê? A sua comunidade. Do jeito dele. Porque o projeto de Deus é ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Não parecidos com Carlos Alberto, com José Hilton, com Esteve Hernandes, como quem que você conhece aí de ícone? Ou parecidos com Silvio Santos,
com o Luciano Huck, pessoas de expressão nacional. Ele veio pregar o Evangelho, porque o Evangelho é que transforma a pessoa. Trazer uma pessoa na comunidade, na igreja, não muda ela, pode educar ela. Ela vai parar de rezar para um, vai começar a rezar para outro, mas a reza vai ser a mesma. Ela só vai mudar de ídolo. Mas quando você traz ela para o Evangelho é as boas notícias, o Evangelho fala de regeneração, o Evangelho fala do novo nascimento, o Evangelho fala de mudança de coração. Você veja, Deus tirou o povo do Egito, um trabalho enorme. Imagine conduzir 2 milhões de pessoas pelo deserto. Mas o Egito nunca saiu do coração deles. Eles continuavam com o pensamento de escravos. Na primeira falta d'água, na primeira sede, sabe o que eles falaram? Seria melhor estarmos no Egito. Pelo menos lá tínhamos cebola, tinha pepino, tinha água. Uma chicotada aqui ou outra, mas tudo bem. A gente dormia no tronco, mas tudo bem. Mas tinha cebola, tinha os pepinos, a primeira sede que eles passavam. Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu deles. A miséria. Às vezes a pessoa vem para a igreja, sai do mundo, mas o mundo não sai dela. Os velhos hábitos. E para dar sequência no que eu falei, na quinta-feira, quando Jesus foi preso, teve um discípulo que cortou a orelha de alguém. Foi Pedro que cortou a orelha de Malco, servo do sacerdote. Jesus, que precisava ensinar uma lição. Jesus era o mais interessado em cair fora daquela prisão. Mas Jesus não fugiu da raia. Ele pegou a orelha cortada, cheia de sangue, colou de volta, deu um sabão no discípulo, que falou: quem vive pela espada vai morrer pela espada. E aí ele fala algo muito importante, não é? Ele fala assim: você não sabe, Pedro, que se eu quisesse, eu pediria a Deus, o meu Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos para me defender, se eu quisesse. Se eu quisesse exercer o meu direito como filho de Deus. É a partir daqui que eu quero começar com você. A comunidade de Jesus tem que aprender com isso. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Você que costuma ir num restaurante, né? Você vai no restaurante, porque a comida é boa, lá tem gente que cozinha bem, tem pratos gostosos. Então você sai da sua casa com fome, convida alguém para ir com você, e aí você tem vou pegar aqui o meu aqui. O meu é marronzinho, é só débito. Tem o black, né? O pessoal tem black por aí, cartão black. Aí você está com o cartão, e o que tem nesse cartão? Tem dinheiro lá na conta. Tem dinheiro para você comer naquele restaurante. Então você vai todo empoderado, né? O que é empoderado? Você vai como um cliente que merece ser bem atendido, um garçom à sua disposição, uma mesa gostosa, limpinha, pratos limpos. Porque você está com fome, você quer comer num lugar, você leva alguém num lugar bom. E lá, você chega lá, e
por cargas d'águas, você é maltratado. O garçom ali foi grosseiro, não te atendeu como você deveria ser atendido, talvez a comida veio meia fria. O que você faz? O que você faz? Você vai exercer o seu direito de cliente? Você, tipo assim, olha só, você está lá, leva a sua esposa, tal, você saiu com fome, você quer comer, você está lá sentado, né? Já pegou o suco, tal, e aí você passou por esse vexame, uma grosseria, não foi bem atendido, aí você fala, você desiste do seu projeto, você desiste do seu propósito, você fala assim, eu não vou ficar mais aqui nem um minuto, eu não preciso disso. Aí você se levanta, com o seu cartão Black, e você exerce o seu direito de procurar um outro restaurante, de procurar um outro garçom, de procurar um outro lugar. Com certeza você já passou por isso. Porque você tinha direitos, você tem dinheiro, você não foi pedir um favor para a pessoa, você não foi pedir um prato de comida, você não foi pedir uma roupa lá emprestada, você estava numa loja, você estava na C&A, você estava na Renner, você estava na Bookman, na Brooksfield, mas não te trataram bem. Aí você desiste do seu projeto, você muda os seus planos. Não porque lá não tem o que você procura, mas que você foi maltratado. E você exerce o seu direito de virar as costas e ir embora. Jesus disse, se eu quisesse, eu pegava meu cartãozinho Black e ia embora. Se eu quisesse, eu voltava para o céu, agora mesmo. Dava um graça e paz para todo mundo e voltava para o meu Pai. Essa bagunça que vocês vivem aqui. Jesus tinha esse direito. Mas ele veio formar uma comunidade parecida com ele. Então, meu irmão, só para fechar esse pensamento, toda vez que você faz isso, o orgulho que está dentro do teu coração é mais forte do que a fome que você tem no estômago. Você é capaz de ficar sem almoçar, mas você não deixa barato. Você passa por cima da sua fome. A roupa que você queria, a camisa que você queria, só tinha naquela loja. Mas você está disposto a ficar sem aquela roupa, que só tem ali, porque o seu orgulho foi ferido. Jesus está dizendo, está errado. Está errado. Não vou mais na casa da minha sogra, não vou mais na casa da minha nora, não vou mais na casa do meu sogro, não vou mais. O meu filho, se ele quiser, ele vem aqui. Por quê? Deixou de amar o filho, deixou de amar a sogra, o sogro? Não, é porque você se sentiu menosprezado. Você se sentiu colocado de lado. Então você está disposto a ficar sem ver seus netos, a ficar sem ver seu pai, a ficar sem ver seus entes queridos, porque você foi magoadinho.
ficou magoadinho lá no coração. Eu conheço colegas meus que têm orgulho de falar que ficou 6 meses sem conversar com um membro da família. Olha, 6 meses é muito tempo. Jesus está formando a sua comunidade, e a comunidade de Jesus é essa. Se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse, nem orelha esse cara ia ter, para você ter que cortar. O novo nascimento nos coloca na comunidade de Jesus. Essa comunidade ama, serve, ajuda, não se vinga, não odeia, não abandona, não tira proveito. Essa é a comunidade de Jesus. Eu tenho um amigo, que ele é meu filho na fé, eu ganhei ele lá em Itapetininga, num grupo familiar. E hoje, ele está fora da igreja, assim, parou de frequentar, de vez em quando ele vem, mas continua sendo meu amigo. E ele é corretor de seguros. Se ele estivesse aqui hoje, eu convidei, mas ele estaria ouvindo isso. E ele vende seguro lá para a empresa, seguro da frota. E a concorrência estava ali, apertado o negócio. E eu dei aquela ameaçada que eu não ia fechar com ele. Falei, está muito caro aqui esse carro, esse negócio aqui, esse guincho está muito caro. E aí ele falou, até que eu fui espremendo, que é o papel de um bom administrador. E aí ele falou assim, como se diz, ele jogou a toalha. Ele falou assim, pastor, eu fico sem a minha comissão, mas eu não posso perder esse contrato. Ele já tinha dado 5%, e a comissão dele era mais 5%. Olha só, 10%. Que vantagem. Eu falei, não, peraí. Parei a conversa. Falei, você está confundindo as coisas. Quem tem que dar desconto é o dono da sua companhia. Mas não mexer no seu salário. Eu não vou comer o seu pão. Sua comissão é o seu pão, e eu não vou comer o seu pão, não vou tirar o pão da sua boca. Isso está errado. Não quero saber disso de você tirar a sua comissão, diminuir o seu ganha-pão. Não quero isso. Porque eu sou a comunidade de Jesus. E aí o que aconteceu? No outro dia, ele se empoderou se sentiu tão abençoado, que ele foi lá na gerência do estado, saiu da regional, foi lá no estado, batalhar pela nossa frota. E ele saiu de lá, no final da tarde, com 20% de desconto. E a nossa frota é cara. Tem caminhões, tem masters. É um seguro de mais de 100 mil reais. 20% é bastante. Mas ele saiu daquela reunião e falou, pastor, eu consegui. A companhia cedeu. Cedeu. E eu consegui para a Leve Brisa 20% de desconto. Porque nós somos a comunidade de Jesus. A comunidade de Jesus, ela ama, serve, ajuda, não se vinga. Preste atenção nessa palavra, não se vinga. Quando você fala assim, dentro do casamento, só volto a falar com você se, aí você está se vingando. Só volto a falar com você se. Olha o cartãozinho preto aí na mão, olha o direito.
se você fizer isso, se você fizer aquilo, sem conversa. Os pais fazem isso com os filhos. Todo pai, toda mãe quer que o filho come tudo. Não é isso? E o menino lá está enjoado, a gente não tem raio-x. A criança amanhece cada dia de um jeito. E aí a gente fica contando, mais 5, hein? Mais 5. O menino está enjoado, aí ele consegue até o 4. Aí, por causa daquela uma, a mãe se vinga, o pai se vinga. Porque, afinal de contas, eu não posso perder minha autoridade. E a psicologia, pais? E a psicologia? Aplica a psicologia para você conseguir os seus objetivos. Bom senso. Nós somos a comunidade de Jesus. Lembre-se, você não é crente, você é da comunidade de Jesus. Crente até o Satanás é. Somos a comunidade que ama, que serve, não se vinga, não odeia. Hoje eu orei pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não votei nele, mas eu orei por ele, porque ele está ocupando uma posição de autoridade. Eu não odeio esse homem. De vez em quando chega lá na empresa um asteca do cartório, e ele vem trazer uns negocinhos assim amarelo, às vezes azul e às vezes verde. Sabe o que são esses papelzinhos? Protesto. Aí eu falo, você trouxe boas notícias para mim, abraço ele, né? Ele fica até assim, né? Ele vem trazer um negócio ruim para a empresa, mas eu não vou tratá-lo mal, ele não tem culpa, porque nós somos a comunidade de Jesus. E para finalizar essa palavra, abra comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aqui já é o apóstolo Paulo escrevendo a um grupo de pessoas. E esta igreja nasceu dentro de uma prisão. Filipos é fruto. Você já leu lá em Atos que Paulo e Silas estavam presos no tronco. E lá pela meia-noite, eles estavam cantando, não é? Louvores a Deus. Aí veio um terremoto. E esse terremoto fez as cadeias se abrirem. E os presos ficaram todos soltos. E houve a conversão de um carcereiro. O carcereiro foi alcançado pelo Evangelho através desse feito. E o carcereiro levou os 2 discípulos para casa, cuidou das suas feridas, alimentou eles. E a história diz que através desse carcereiro, porque foi batizado ele, a mulher, os filhos, nasceu a comunidade, a igreja de Filipos. E aí Paulo, depois de algum tempo, escreveu uma carta para os líderes dessa comunidade, que nasceu na casa desse carcereiro. E Paulo, em relação a Jesus, a ida de Jesus, a volta de Jesus para o céu, aqui já tinham passado uns 20 anos.
Paulo faleceu com 64 anos, então aqui provavelmente ele está com 40 e poucos anos, 50 anos no máximo. Então Jesus falou aquilo para Pedro, e aqui está o discípulo Paulo, que não estava no dia da prisão de Jesus, mas ele é da comunidade de Jesus. E aí ele escreve essa carta maravilhosa, e esse relato aqui de Filipenses capítulo 2. E fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Como é que vocês vão completar a minha alegria? Tendo o mesmo modo de pensar. Olha que interessante. Falamos de um só coração, unidade. Olha, vocês vão me deixar alegres se vocês tiverem um modo só de pensar. Parem de ficar cogitando entre vários pensamentos. Pense uma coisa só. Vamos agradar a Deus do que aos homens. Então, um só pensar, o mesmo amor, mesma forma de amar. Amar cuida, amar serve, amar não julga. Nesse casamento que eu fui lá ontem, tinha várias pessoas de piercings, tatuagens, não é? Roupas estranhas. Mas eu estava lá de forma intencional. Eu estava lá para levar o Evangelho. Levar a palavra. Sentar-me à mesa com aquelas pessoas que naturalmente não entrariam numa igreja, que se sentiriam rejeitados. Mas eu não me senti rejeitado por eles. Eu estava lá. Amem, né? O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros maiores do que vocês mesmos. Maiores do que vocês mesmos. Há uns 15 anos atrás, lá na empresa, tem a copeira, né? Onde você trabalha tem copeira, serve o cafezinho. E aí um dia, ela deu bom dia, seu José, bom dia. Aí ela trouxe um guardanapinho lá, colocou minha xícara, colocou o café. E como eu aprendi a viver de forma intencional, eu olhei para ela, ela chama Dona Ana. Falei, Dona Ana, em toda essa empresa aqui, a senhora é a pessoa mais importante. A senhora é mais importante do que eu. Sou José, por que eu sou tão importante assim? Porque você está fazendo algo que Jesus fazia sempre. Jesus servia as pessoas. Então, se você está servindo um café para mim, você é a pessoa mais importante desse lugar. Eu não abro mão da senhora. Já se passaram, acho que 17, ela está lá conosco até hoje. Recentemente, ela perdeu um filho novo, acho que é o caçula dela de infarto. Estivemos lá com ela, orando com ela, confortando o coração dela. Mesmo amor, mesma forma de pensar.
que é a comunidade de Jesus. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso fala muito no nosso modo de vida. Meu irmão, se você conhecer um lugar que o feijão está R$1 mais barato, comunique os irmãos. Ajude os irmãos a economizar. Se você sabe de algum segredo, compartilhe esse segredo. Olha, no Bom Lugar, o arroz está mais barato. Olha, a feira aqui está vendendo aqui tomate mais barato. A gente pode fazer o quê? Cuidar dos interesses dos nossos irmãos, do bem-estar deles. Amém? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Olha só, irmãos. Vamos ler junto o versículo 5? No 3. 1, 2, 3. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o que eu estou falando, olha o que está escrito aqui. Por isso eu acho que o escritor se inspirou nesse texto. Em seus passos, o que faria Jesus. Estava eu e o Davi lá, vivemos isso na prática, na padaria, Pane Center, tomando um cafezão gostoso, né, filho? Ficou gostoso depois, né? Porque pedimos assim, nós queremos 2 chocolates quentes, 2 pão na chapa, mas por favor, traga junto, para um ficar esperando o outro, ou o pão fica frio, ou o chocolate fica frio, né? E aí estava eu lá, 7h15 da manhã, tal, conversando, eu, pai e filho. Aí chega primeiro o pão. Gelado. Aí depois chegou o chocolate. Aí nós temos uma decisão a tomar, né? Vamos ajudar. Aí eu chamei o rapazinho lá que atendeu, falei, vem cá, olha, nós pedimos pão na chapa, então a gente espera que o pão seja quentinho. Você pode levar de volta e esquentar novamente? Do que a gente levantar e abrir mão daquele café gostoso. Aí ele ficou todo constrangido, mas ajudamos ele. Não falamos mal, não gritamos, não... Toda hora a gente tem que ter a mesma atitude que Jesus, né? Casados aqui, você já recebeu um toco da esposa? O que é um toco? Você espera na hora do almoço ali, aquela conversa e tal. E eu sempre chego em casa alegrinho, né? Vou dar um cheiro no pescoço dela, aquela coisa toda. Dou uma olhada nas panelas. E naquele dia, alguma coisa tinha acontecido com ela. Recebi aquele toco. Aí fiquei olhando para ela. Aquele olhar assim, aquele gato, sabe aquele gato do filme, né, o gato de botas? Ver se eu colhi alguma misericórdia ali, né, algum amor. Eu fiquei quieto. Eu tinha todo o direito de estrilar. E talvez ela também, muito mais ela, já teve que fazer isso, porque eu já dei muito toco também. Os filhos. Mas a palavra de Deus fala assim: seja a atitude de vocês. E isso aqui, irmãos, não é aqui dentro desse lugar aqui. Aqui é um lugar controlado, um ambiente controlado aqui. Quando você vai conversar com o irmão, você fala, irmão,
Graça e paz. Aquele graça e paz bem cheio do Espírito Santo. Graça e paz. Aqui é assim. Querida. Amado. Tem aquela piadinha, né? O pastor foi visitar a família. E o menino lá, correndo, e o pai falou assim: ô meu anjo, vem aqui. Chamou o filho de anjo. O filho parou. Como é que é, pai? Anjo? Até ontem era um capeta. Aí o filho falou: pastor, vem amanhã de novo aqui. Que a mesa vai estar com a toalha, os pratos vão estar os melhores, e eu vou me transformar em anjo de novo. Aqui, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui não é, essa atitude não é aqui, dentro desse ambiente controlado. Mas é lá na padaria, no trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, no futebol. Eu fui no futebol esses dias com os irmãos. Os pessoal, sim, eles encarnaram aquele jogador Serginho dos Santos. Já ouviram falar do Serginho dos Santos? Só no tapa. Passava o rodo em tudo. Só via irmão caindo. Se incorporaram, né? Não foi de Jesus. É lá que a gente tem que ser esse texto aqui. Amém? E para finalizar, porque Jesus o quê? Ele era sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Era igual ao que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de um Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Amém? Então, meus amados, domingo que vem eu vou continuar, mas só que eu vou entrar sobre uma outra parte da comunidade de Jesus. Nós somos um organismo vivo, o corpo de Cristo. Eu quero ouvir coisas de você, coisas boas, do seu patrão, dos seus empregados. Em 2000, tenho mais um minutinho aqui, em 2015, quando que a gente vendeu a Leve Brisa, filho? 2016. Entrei numa rota de colisão, eu e meus irmãos, estávamos cansados de apanhar do governo, do mercado, de tudo. Vamos vender esse negócio. E juntou a minha fome com a fome dos bandidos. E a gente caiu num golpe. E aí, mas Deus que é rico em misericórdia e tal. E no dia, ficamos 3 meses fora da empresa, né? 90 dias fora da empresa, aquela confusão toda.
roubalheira e, enfim. Fomos na justiça, fizemos boletim de ocorrência e tal. Mas no dia que eu fui tomar posse, os bandidos tinham colocado até guarda armado lá para não deixar a gente chegar perto. Pessoas com trabuco. E aí saiu o alvará lá, o juiz mandou eles saírem, fim de papo. E aí fui eu e o Davi lá, 6:50 da manhã, resgatar a empresa. E nós encontramos os guardas, os trabucos. Chegamos lá, paramos o carro, manhãzinha, me aproximei do portão. O guarda falou: você é o seu José, né? Eu falei: sou eu mesmo. Que bom que o senhor está aqui. As pessoas dessa rua amam você. As pessoas dessa rua tinham saudade do senhor. Pode entrar na sua empresa. Porque nós somos a comunidade de Jesus. O que eu contei para você não é para minha glória, não. Mas para você entender que quando você se propõe a viver uma vida abençoada, Deus te honra. Deus quer honrar você. Sem força, sem violência. Porque nós somos a comunidade de Jesus. Mude a sua vida. Pare de ser religioso. Pare de falar que você é evangélico. Isso pega mal. Tem evangélico caloteiro, tem espírita caloteiro, tem todo mundo é caloteiro, de todos os lugares. Mas quando você falar assim: eu faço parte da comunidade de Jesus. E o seu marido como é que é? Meu marido é da comunidade de Jesus. E a sua esposa como é que é? A minha esposa é da comunidade de Jesus. E os seus filhos? Os meus filhos são da comunidade de Jesus. É diferente. É mais sólido. Sem brincadeira. Amém? Quem é da comunidade de Jesus não fica fazendo show de língua estranha, sapateado, dança esquisita, gritaria, mas é honesto, é verdadeiro, pratica a justiça, ama o próximo, serve as pessoas. Aí sim, aí traz transformação. Amém? Você quer expressar isso? Alguém falar assim: olha, você, eu quero ser como você. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Quanto mais você imitar Jesus, mais leve a sua vida vai ser. Amém? Vamos ficar de pé? Tem um cântico, eu não sei se vocês escolheram, mas ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Mude a sua vida, altere o seu casamento, a sua paternidade, seja amigo dos seus filhos, das suas filhas, seja uma pessoa do bem. Você não precisa levar vantagem em tudo. Deixa que as vantagens Deus manda para você. E quando vem de Deus, ninguém tira do que ser arrancado de você, porque você mesmo buscou suas vantagens.
Deus é que promove a gente. Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, reflita sobre a sua vida, suas palavras. Se você só tem malícia, palavrões, Senhor, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas misérias. Que o teu filtro, Senhor, o filtro do Espírito Santo venha à nossa mente, antes da gente falar uma palavra, antes da gente dar uma opinião. Sejamos do bem, sejamos da luz, porque nós somos chamados para pertencer à comunidade de Jesus. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Diga-se comigo: Senhor Jesus, eu me comprometo a melhorar minha forma de existir, minha forma de viver. Livra-me, Senhor, do egoísmo, do orgulho próprio. Livra-me, Senhor, dos pecados. Afasta de mim, Senhor, os maus costumes, porque eu quero brilhar a luz de Jesus Cristo através da minha vida. Pai, abençoa esta comunidade, que sejamos ser conhecidos da comunidade de Jesus, que ama, que serve, que recebe, que ampara, que suporta, que cura, que alimenta, em nome de Jesus. Amém.